Sejam muito bem-vindos. Eu sempre quis falar isso sozinha. Gente, o meu estúdio é muito mais bonito do que o Thiago, fala sério. Olha a grana que a gente gastou para colocar essas árvores aqui. Isso porque teve um raio que quase tirou uma, né? Mas tá tudo certo. Então, assim, estamos aqui diretamente de Woodstock. Olha que chique, né? Tis Torres Internacional. E aí nós vamos também comentar um pouco mais sobre migração, sobre trabalho nas redes sociais também, né? Sobre a maternidade, que isso daí é muito importante. E vamos estar falando sobre isso com uma pessoa muito importante pra gente também. Cara, você fica andando aí, eu fico perdida. Eu tô aqui tentando entender pra onde eu olho. Eu vou olhar pra minha câmera, o backstage tá muito misturado, ele tá muito confuso. Mas primeiro a gente tem que agradecer aí nossos patrocinadores, a Tis Torres Seguros, que é a nossa companhia aí na holding, a corretora de seguros, que ela tem a consultoria também, então ela está proporcionando para a gente esse momento de poder estar falando um pouco mais fora do país, né, fazendo esse episódio especial, assim como Tudo Online Shopping. Então, se você quer comprar alguma coisa na internet, pede para eles acham para você esse nosso personal shopper, né, da internet, muito importante. E o nosso patrocinador também, o Prime Clube Gourmet de São José dos Campos. Então ele também está nos auxiliando, acho que o QR Code vai aparecer aqui do lado depois. E aí você pode ter essa oportunidade de conhecer novos restaurantes, de ter essa oportunidade de comprar um prato e levar dois. Olha só que delícia, né? Com toda essa crise, eu acho isso maravilhoso. E se você não quiser levar seu parceiro, você pode ir sozinho, pode comer 2 vezes, tá tudo certo, tá, gente? Não tem esse problema. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui uma pessoa muito especial que vai falar sobre todos esses assuntos que eu já comentei. E o seu nome é Daiane Aires, não é isso? Não. É Torres. Daiane Mas Torres. não é da nossa família, olha só, é quase isso. Quase. E aí, Daiane, seja muito bem-vinda ao nosso aí? episódio. Olha, episódio só de mulher agora. Thiago tá ferrado. Tchau, Thiago. Estamos dominando. E aí, Dai? Conte-me tudo, não me esconda nada. Pois é, então vamos começar pelo meu nome, né? Porque meu nome é Daiane Torres Tavares. Ah, tem o Tavares no final? Tem o Tavares no final. E no Brasil, eu o Aires sempre é só da fui mãe. conhecida por Daiane Torres. A gente usa sempre o nome do meio. E aqui é só o último nome, né? O Tavares. Então é sempre Daiane Tavares. Até eu me acostumar a me apresentar como Daiane Tavares, foi difícil. Foi um caminho longo. As pessoas chamam Daiane Tavares, ela. Daiane não sei Tavares, quem tá chamando. Foi difícil, mas a gente tá se acostumando. Então eu vou me aproveitar da pergunta que o Thiago sempre faz no início do episódio, assim. Tem um amigo nosso que ele sempre pergunta, né, no podcast. Quem é a Daiane sem dizer o que ela faz? Meu Deus. Adoro essa pergunta. André, obrigada, André. Olha, profunda essa pergunta. Quem é a Daiane sem dizer o que ela faz? O que ela faz. Apresente a Daiane para alguém. Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de natureza. Ah, então estamos num lugar bem interessante. Eu adorei isso aqui, gente. Acho que eu vou me mudar para KTMZ, ó. Fica de olho, hein? Queremos, no mínimo, daqui para mais. Com esse set aqui, né, natural, fala sério. Mas eu diria que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de estar com a minha família, de passar um tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto. E é difícil a gente falar da gente, né? Nossa, é difícil a gente falar da gente. Ô, produção, ajuda aí. Sabem alguma coisa dela que a gente não tá sabendo? Instituto Bradesco. Aquele banco vermelhinho do Brasil. Carioca. Isso, sou carioca. Bom, a gente pode começar falando de onde eu vim, então, né? Isso. Como é que eu vim parar aqui nesse país? Ela não está aqui de visitante, gente. Pois é, e aí eu sou carioca. Tenho 26 anos, sou uma jovem. Uma jovem mãe. Morei no Rio de Janeiro a minha vida inteira. Infelizmente, não conheci muitos estados do meu país. Tenho muita vontade ainda de voltar no Brasil, conhecer outros estados. Você conheceu quais lugares? Então, além do Rio? No Brasil, o meu avô ele é de Natal.
Ele morava em Natal, então a gente ia muito visitá-lo. Mas, além de Natal, eu conheci Minas, Minas Gerais, mas assim, tudo muito perto. Nem São Paulo eu tive a oportunidade de conhecer, porque a gente, quando se mudou pra cá, eu era muito jovem. Eu tinha acabado de completar 20 anos. Eu completei 20 anos aqui. Aqui você era menor de idade, né? Aqui eu era menor de idade, exatamente. Tem esse detalhe. Exatamente. Eu completei a maioridade no Brasil, super feliz, alegre. Quando eu cheguei aqui, eu não podia não podia comprar uma marguerita. E aí foi complexo naquela época. Inclusive, o meu namorado, né, ele comprou algumas vezes aqui pra mim, porque... Não façam isso, Não façam isso, porém, né, galera? E aí, eu vivi a minha vida toda no Rio de Janeiro. Eu amo Rio de Janeiro, né? Uma vida normal, né? A escola... eu não praia, tive, né? Assim, eu não tive a oportunidade de não conseguir me formar no Brasil, porque a gente veio nesse período que eu estava estudando na faculdade. Então, Você já estava fazendo faculdade de quê mesmo? Eu comecei a fazer faculdade de design de interiores. Um tecnólogo, né, de 2 anos. Um período mais curto. E... Chegou a fazer quanto tempo? Eu cheguei a fazer, se eu não me engano, um período. Foi muito, muito rápido, assim, mas eu amei. O tempo que eu consegui fazer de faculdade e tal, eu gostei muito. E aí, naquela época, eu cheguei a trabalhar no Brasil, mas não foi na área que eu comecei a estudar, nem nada do tipo. Eu trabalhei com loja para ter experiência. Na época, inclusive, a gente veio visitar os Estados Unidos aqui, a gente veio pra Disney, conhecer a Disney. Teve uma... A produção me falou que foi para um aniversário de 15 anos atrasado. Pois é, aniversário de 15 anos com 18 eu já tinha, né? Quase. Uma grande loucura. Foi aquele aniversário de 15 anos. A pessoa não viaja no Brasil, mas ela vai em Natal e vai na Disney. Quase igual. Exatamente. Assim, foi o combo, né? Foi o combo das férias dos meus pais, com o meu aniversário de 15 anos, que eu já tinha 17. Foi uma grande loucura. E aí, naquela época, eu resolvi trabalhar pra fazer um dinheirinho. Mas eles te avisaram que ia embora, não? Não, nessa época a gente veio só pra passear. A gente não cogitava nem a ideia de morar aqui um dia. Viu? Ele já cogitava antes. A gente vai ver no episódio do Fábio que ele já estava pensando. Não, mas antes da gente conhecer. Pois é, não, isso é spoiler. Bom, spoiler, deixa quieto. Eu preciso. Vamos ver a versão da Dai. Porque a gente tem versões diferentes, né? De um ângulo diferente. Então, naquela época, a gente veio, acho que foi em 2000 e... Bom, eu tinha 17 anos, eu sou muito ruim de data, não vou lembrar exatamente o ano, mas a gente veio para passar as férias, e aí eu lembro que eu trabalhei numa loja no Rio de Janeiro, fiz um dinheirinho, cheguei aqui super feliz, comprei um celular. Ah, tá, mas aí quando você trabalhou já era pensando em comprar um celular. Exatamente, já era pensando em trocar de celular, que eu tinha um celular muito antigo na época. E estava fazendo a faculdade ainda não? Não, eu ainda não fazia. Eu estava no meu 3º ano do ensino médio. Eu estava para concluir o ensino médio. E aí foi a minha primeira experiência trabalhando em loja, trabalhando com cliente, vendas e tudo mais. E eu gostei muito na época. Você gostou, ninguém gosta. Pois é, eu gostei. Ninguém gosta de trabalhar com cliente. Eu gostei. Gente, contratem a Dai, porque é a única pessoa que gosta de trabalhar com cliente. Eu gostei. Na época, assim, eu lembro que... Eu não sei se... Eu acho que ela estava tão focada em comprar o celular. Também, mas eu acho que foi numa época... Foi um período diferente também. Eu não trabalhei como um funcionário contratado na época. Eu trabalhei, era num período de extra-natal. Então, era algo específico. Tá. Era uma coisa mais, assim, para complementar a equipe ali, sabe? Então, era bem mais leve do que os contratados ali da empresa, da loja. Mas você pegou aquele shopping que ficava 24 horas? Eu peguei os 24 horas não, mas ele era bizarro, assim. Eu trabalhava de manhã até a noite, não tinha meio período na época. Então, a gente veio pra cá e foi a nossa primeira experiência aqui nos Estados Unidos. Eu lembro que a gente ficou encantado, assim. A gente ficava assim, caramba! Um episódio que aconteceu num parque da Disney que eu nunca vou esquecer. Eu tinha acabado de comprar meu celular. Fui lá, toda feliz com o dinheiro que eu juntei, que não deu quase nada, né? Porque quando a gente converte o dinheiro em dólar, mas não era dá. Era 4, né, pra um. Na época agora é 6, né? Tá pior ainda, né? Meu Deus.
Então, eu comprei o celular, a gente foi no parque e tal, fui no banheiro. E aí, no banheiro daqui, né, dos parques e tal, a parte do papel higiênico é quase um Transformers, assim, tipo, um negócio gigante. Eu lembro que eu apoiei meu celular ali, saí, fui, lavei minha mão, tô andando pra encontrar meus pais já do lado de fora do banheiro. O celular ficou lá. Quando eu me dei conta, minha mãe perguntou, Daiane, não sei o que, quando eu fui pegar meu celular, cadê meu celular? E aí meu celular tá no banheiro. Veio assim, aquele flashback do meu celular em cima do negócio do papel higiênico. Gente. Quando eu voltei no banheiro, vocês não vão acreditar, o celular estava exatamente no mesmo lugar. Na mesma posição. No mesmo lugar, na mesma posição. E aí naquele dia, isso foi só um dos episódios, porque depois, eu não sei se meu pai comentou, mas aconteceu um outro episódio também no restaurante dele ter esquecido a mochila com todos os nossos documentos dentro, assim, tudo, Vocês estavam dinheiro. Testando, ver se, ver se nos Estados Unidos isso funciona ou não. Eu acho que a gente estava testando, assim, com veracidade, sabe? Pra ver se valia a pena, se era... Enfim. E aí, aquilo deixou a gente muito chocada, assim. Eu fiquei muito chocada, porque quando a gente voltou pro Brasil, depois de 6 meses eu fui roubada. Eu fui furtada, né? Não fui roubada, não foi assalto, né? Nem teve uma arminha, nada. Não teve. Só pegaram da minha mão assim. Foi tranquilo. E de repente não tinha mais celular nenhum. Então, foi uma das primeiras experiências. E eu acho que a partir dali começou a gerar algum sentimento de querer cogitar a saída do Brasil, sabe? Na cabeça dos meus pais. Porque, na verdade, eu era muito nova, muito jovem, nem cogitava Mas você acompanhou isso? Eles comentavam com você alguma coisa? Esse processo pra mim foi um pouco... eu não levava muito a sério, sabe? Eles traziam um pouco desse assunto, falavam, não, porque o que você acha da gente se mudar para os Estados Unidos? E eu falava assim, gente, meu aniversário de 15 anos, que era pra ter acontecido com 15 anos, foi acontecer com 17 anos. Então eu não conseguia não levava muito a sério, sabe? Então eu falava assim, não sei. Vamos ver quando realmente as coisas começarem a acontecer. Vamos ver, vamos ter essa conversa mais lá pra frente. E aí, de repente, a gente já tava tirando os documentos que precisavam, né? Pra gente poder... Pode beber água, tá? Que eu falo a caneca vai ter que vir do Brasil, né? Enfim. Pois é. Vamos ter que voltar, não vai ter jeito. A gente esqueceu. Produção, fica na lista. Pois é, gente. Eu quero a caneca, inclusive. Vocês vão ter que mandar lá pra casa, lá pra Aquart. Que aqui estamos em Woodstock. E... Nossa, me perdi aí. A TDAH. Me perdi, é que eu falo tanto que eu me perdi. Não, se eles compartilharam com você essa ideia que eles estavam tendo, né? Sim. Que eles falavam com você não acreditava muito que fosse acontecer. Não acreditava. E aí, em determinado momento, o processo do visto já estava ali andando e a gente estava na imigração para poder tirar o visto. E aí, naquele momento, caiu a ficha, sabe? Quando eles perguntaram o que fizeram todas as perguntas que precisava. E aí, quando a gente saiu de lá, que caiu a ficha, assim, caramba, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai se mudar. E aí, depois daquilo, a gente começou a andar com todas as outras questões, né? De vende coisa e arruma mala, o que vai levar, o que não vai, quando que vai. Como decidiu o que colocar na mala? Nossa, é difícil. Difícil, inclusive até hoje. Porque quando a gente vai se mudar no Brasil, a gente sempre tem aquele apego, né? Com certeza. Não, eu vou ficar com isso daqui mais um tempinho, vai que eu preciso. Sim, fotos, a gente tem tanta coisa ainda no Brasil, sabe? Quando a minha avó vem, ela às vezes tenta trazer sempre alguma coisinha. A gente deixou com ela, assim, a maioria das nossas coisas, né? De foto. Aquele monte de documento. Álbum, documento, muita coisa. Ela guarda até boneca antiga minha, gente. É vó. Vó, exatamente. E aí foi todo esse processo de mudança. Quanto tempo de processo? Cara, esse processo eu acho que desde demorou o visto um ano. Até a ida, efetivamente. Eu acho que foi mais ou menos um ano, alguns meses, assim, 8 meses, não me lembro exatamente. Mas alguns imprevistos também aconteceram nessa vinda pra cá. Então a gente precisou adiar um pouco essa era pra ter sido antes. Era pra ter sido antes, e eu lembro que a gente precisou adiar, eu acho que uns 3 meses. Nossa. E aí, naquele momento, eu já comecei a ficar assim, será que a gente vai ainda? Sabe? A gente começou ficou a muito na dúvida. Meus pais, eu lembro deles terem ficado muito na dúvida se era
realmente da vontade de Deus, porque alguns imprevistos foram acontecendo. E aí eles começaram a questionar, sabe? Será que é realmente pra gente ir? Era uma mudança, né? Muito drástica na nossa vida. E com duas filhas, né? A sua irmã tava com 6 anos, não é isso? Sim, a minha irmã, ela tava com 5... Eu acho que ela fez 6 aninhos aqui, se eu não me engano. E aí ela tava com 5 aninhos na época, eu já fazendo a minha faculdade. Eu não consigo imaginar como que foi isso também na cabeça dos meus pais, né? Eu fazendo faculdade, eles foram resolvendo entre eles, né? A faculdade. Eles chegavam pra vocês e se comunicavam, ó, vamos. Sim, mas eles sempre estavam ali comigo tentando entender se eu realmente queria, se eu não queria. E naquele momento na minha vida, eu tava numa situação em que não iria impactar, sabe, diretamente na minha vida, porque eu confesso que eu não tinha muita perspectiva de trabalho, do que eu ia fazer no Brasil naquela época. Eu ainda estava bem perdida, assim, bem confusa do que eu ia fazer. Eu estava fazendo o curso de design de interiores. Por que você escolheu design de interiores? Então, eu gosto... Porque foi o que eu mais me identifiquei na época. Assim. Mas você estava gostando do curso, então? Sim, eu gosto de design, eu gosto de moda, eu gosto de tudo que envolva essa parte de artes, assim, sabe? De design mesmo, no modo geral. Eu pensei até em fazer arquitetura. Só que eu ia acabar pulando essa fase. Legal. Porque eu ia acabar pulando essa fase justamente por querer me especializar depois no design de Relaxa, interiores. gente. Ela sabe umas palavras em inglês, umas em português. E às vezes até eu que também por não enquanto sei está em português. Mas tá tudo certo. A gente tá no caminho. E aí a gente veio pra cá, então naquela época eles perguntavam muito pra mim, Daiane, tá tudo bem pra você? Se mudar e tal? E eu falava, não, tá tudo bem. Eu confesso que assim, naquela época, o que mais doeu em mim, né, foram os meus amigos. Foi o que eu mais senti, meus amigos e minha família, óbvio, né, minha família, com certeza. Mas os seus amigos apoiaram ou falaram assim, você tá maluca? Não, todos eles ficaram muito felizes, assim, sabe? Ficaram muito felizes. Inclusive, eles falavam assim, não, porque vai sim que agora eu tenho um lugar pra ficar quando eu for. É tipo a gente, entendeu? Exatamente. A gente vai trazendo a família, amigos, e aí sempre tem um lugar aqui, e isso é muito legal, é muito legal. Então, naquela época, inclusive, paralelo a toda essa bagunça, toda essa situação, eu conheci o pai do meu filho. Essa situação tranquila, né? Pois é. De paz. Exato, que tantas coisas aconteceram, né? Que uma situação vai dando link para outras, várias. E aí eu não sei se a gente volta nisso depois ou se eu Pode já falo seguir, logo. Vamos seguindo. O episódio é seu, eu tô aqui só de coadjuvante. Sim, porque as coisas, elas se conectam, né? Na época, a gente frequentava uma igreja... É que essa história eu conheço, mas pode contar, pra ficar registrado. Pois é. Na época, é bom que ele tá escutando. Ele tá bem aqui, gente. Ele não quis participar, né, com a gente. Mas, é que alguém tem que cuidar da criança, gente. Se vocês ouvirem algum é porque é o meu bebê. É o Dãozinho. Falando no fundo. Então, naquela época, a gente frequentava uma igreja, né, lá no Brasil, na Barra, que se chama Nova Igreja. E que inclusive é a mesma que frequenta aqui, né? Sim, eles abriram depois uma filial aqui, né, a Nova Church. E aí, naquela época, a gente se conheceu. E assim, a gente achou que não ia dar em nada, sabe? Faltavam, acho que 2 meses pra eu me mudar, 3 meses pra eu me mudar, ou 1 mês. É tudo sempre com muita emoção. Com muita emoção. E aí a gente, tá bom, a gente foi ficando e não levamos nada muito a sério, sabe? Mas ficava já pensando, ó, faltam 3 dias. Sim. Tipo contagem regressiva, ó. Faltam 3 dias pra ir embora, hein? Faltam 4 dias pra ir embora. Sim. Eu acho que a gente precisa se desapegar um pouco. Falta 1 dia já tá faltando. Tipo, sabe? É amanhã. Exatamente. Eu lembro que na nossa despedida foi bem difícil, porque a gente se apegou muito rápido. Foi tudo muito rápido. E... Mas seus pais sabiam? Aí que tá, um detalhe bem importante. Agora eles vão saber. Não, eles ficaram sabendo depois, né? Mas na época eu falava assim, eu não tava levando a sério. Então na época eu falava pra minha mãe, eu vou encontrar um amigo meu. Mãe, eu tô indo no cinema com um amigo meu. Sabe, eu não citei nomes, viu, não mãe, mostrei. quando falar que é amigo, desconfia. E aí naquela época foi tudo muito confuso, assim. Quando eu vi, eu tava aqui, ele no Brasil. Lá. E a gente se falando todos os dias.
Todos os dias. É óbvio que eu tenho a minha versão, né? Ele tem a dele. Vocês não vão saber a dele porque ele não quer gravar. Pois é, não vão saber a certo. dele, só a minha. Então é bom, tudo que você falar é verdade. Ó, verdade absoluta. Exatamente. Ninguém vai contra isso, é sobre. E aí, naquela época, a gente veio pra cá e eu continuei em contato com ele, né? Mensagem, videochamada. E a gente se falava todos os dias, todos os dias. Eu confesso que no início foi bem desafiador pra gente, porque hoje a gente tá em Atlanta, mas a gente morava em Orlando. A gente chegou em Orlando, né? O primeiro local foi Orlando. Foi em Orlando. E você já sabia que seria Orlando ou não? Sim. A gente veio pra cá com tudo certo já. A gente veio já pra cidade que a gente queria morar. Condomínio que a gente queria morar, a gente já tinha todas as local informações. Local para ficar. Sim, já tinha tudo. Só que a gente não tinha noção de como isso seria em relação ao trabalho, sabe? Porque sem trabalho a gente não consegue pagar as contas, né? E uma coisa puxa a outra, então... E nem trabalhando e ganhando em real para pagar em dólar também fica difícil, né? Exatamente. Os meus pais programaram, né, financeiramente para fazer toda essa mudança. E... não falou. Dom deu oi pra gente. E aí, foi bem desafiador, assim, no início. Eu lembro que a gente chegou e logo depois de um mês eu fui procurar trabalho, sem falar inglês. Porque eu não sabia falar inglês. Não, mas olha só. Eu sabia falar... Me falaram aqui que você fez um curso. Fiz. De inglês. Sim, eu cheguei a fazer um... O que você acha das pessoas que querem aprender a falar inglês? Essa é outra questão também. Assim, você fez um curso de 6 meses no Brasil. No Brasil. Presencial. Presencial. Não era aula particular, era um curso. Não, era um curso. O que você acha? Você aprendeu, não aprendeu? O que você achou? Olha, não vamos falar o nome do curso, não. É só pra dizer que assim, eu vou quem ser quer honesta. aprender inglês, como fazer? Sim, eu vou ser honesta. Eu acho que o tempo que eu tive de estudos no Brasil... no curso que eu fazia, que eu frequentava, que era presencial, foi ok, porque eu consegui aprender o básico. Não vou... Mas na escola no Brasil costuma ter inglês, certo? Sim. E na Fundação Bradesco eu não sei se foi porque eu fiz pouquíssimo tempo, sabe? Eu fiz 6 meses. Mas eu diria que hoje em dia a gente tem algumas boas plataformas, sabe? Online. Para se aprender inglês de uma forma mais informal, que a gente consiga entender mais. Mais dinâmica, talvez. Mais dinâmica e funcional, sabe? No dia a dia, que a gente consiga realmente utilizar o que a gente aprende. Então, naquela época eu tinha o básico do básico. Então, quando a gente chegou aqui, é óbvio, eu sabia falar algumas pouquíssimas coisas, eu conseguia me desenrolar, mas quando eu consegui trabalho... Mas você entendia, talvez, mais do que falasse? Sim. Eu acho que esse é um dos problemas de todo mundo que começa a aprender a falar inglês, né? Você acaba entendendo mais do que fala, né? Você não consegue falar tanto. Especificamente. Exato. Então, naquela época, eu lembro que eu consegui um trabalho e assim, gente, era engraçado. Agora é engraçado, mas na época não era engraçado. Não era legal. Não era legal. Eu lembro que eu trabalhava... Você que já veio aqui em Orlando, na Disney, você muito provavelmente já frequentou aqueles outlets, sabe? Que vende, que você vai lá comprar na Adidas. Que isso, brasileiro nem gosta disso. E aí, eu trabalhava em um desses outlets. Então, eu trabalhava num quiosque X, vendia alguns produtos. E eu precisava vender. Porque lá a gente é cobrado a chamar as pessoas. De design de interiores a vendedora. Eu tinha um pouco de vendedora ali no meu currículo, porque eu já tinha tido uma experiência em shopping. Mas era bem diferente, porque mal as pessoas sabia você que aquela experiência seria necessária. Exatamente. Então, eu lembro que eu chegava no quiosque com as minhas anotações, assim. Eu anotava tudo que eu precisava falar. Número, valores, como que eu precisava vender aquele produto, tudo em inglês. E aí eu lia e relia e gravava aquilo para poder vender para as pessoas. E aí quando o cliente falava alguma coisa que estava fora da minha lista de coisas escritas, eu falava assim, gente, socorro. E eu sorry? Sabe assim, eu falava, não tô te entendendo.
E eu sempre recorria a alguém que estava ali do meu lado para me ajudar, porque... É porque assim, quando você é consumidor, a pessoa fala, não entendeu, repete o que você quer, né? Agora, quando você é o vendedor, deu ruim, né? Exatamente. Então, já aconteceram algumas situações que eu lembro de ficar desesperada e falar, meu Deus, o que está acontecendo? De às vezes pegar até o meu celular para tentar traduzir. Mas foi muito importante eu ter vivido aquela experiência no início. Quando a gente chegou aqui, eu acho que eu cheguei a trabalhar uns 3, 6 meses no quiosque. E eu aprendi muito inglês. Muito. Aprendi... Na marra, né? Na marra, assim, sabe? As pessoas me entendiam, eu entendia as pessoas, eu tinha um vocabulário, um vocabulário maior do que eu tinha quando eu cheguei aqui. Que não aprendi em sala de aula, né? Exatamente. E o espanhol também acabou vindo de brinde, assim, na época, porque em Orlando tem muito hispano. E aí a gente acabava se comunicando em espanhol várias vezes, diversas vezes. Então foi, assim, um início, né, da nossa caminhada em Orlando, da nossa trajetória em Orlando. Mas esse início foi mais ou menos o que vocês pensavam ou... Na sua cabeça, né? Que você só consegue se responder por você. Sim. Mas assim, foi mais ou menos o que você imaginava ou não necessariamente? Olha, eu vim com uma expectativa de trabalhar já, de eu chegar aqui trabalhando e tal. Por isso que, inclusive, eu fui direto nos outlets, porque pelo que eu tinha pesquisado, eu tinha visto que ali eu ia conseguir uma oportunidade, sabe? Entendi. De conseguir trabalhar, mesmo tendo pouco Teria inglês. mais chances. Justamente por ter muito turista. Então, a exigência de você ter um inglês perfeito não é tanta, porque tem gente de, sei lá, da Rússia, da Austrália, do Japão, da China, e um monte de gente que tá tentando falar inglês igual você, sabe? Então, eu fui direto pra lá. Procurar, né? Exatamente, porque eu sabia que ali eu ia conseguir uma oportunidade. E foi assim, ó, no mesmo dia, eu cheguei procurando emprego, e aí, eu não sei como que tá hoje em dia, né? Mas na época, eu lembro que o dono do quiosque virou pra mim e falou, você pode hoje, a partir de 3 horas? Eu falei, posso. Tipo, e aí no mesmo dia eu já fiquei, sabe? Então foi bem legal, Tremeu assim, a perna, experiência. Não, eu fiquei assim, eu lembro que eu liguei pros meus pais. Você pode agora? Não, então eu tinha pensado daqui a uma semana, pode ser. Exatamente. Porque no Brasil é assim, né? A pessoa procura, mas aí quando ela acha, ela fala assim, então, mas... Pode começar a semana que vem, porque eu tinha marcado uma viagem, né? Sempre tem alguma coisa. Foi tudo na hora, assim, e foi tudo muito rápido. E logo na semana seguinte eu já tava com o meu dinheirinho em mãos, assim. Foi o primeiro dinheiro em dólar que eu ganhei. E aí eu lembro que eu fiquei assim, caramba. Já dava pra comprar o celular de novo? Olha, eu diria que sim. Mas a gente não focou nisso. Não foquei no celular. Tinha outras prioridades. Tinha outras prioridades, exatamente. Mas eu lembro que eu olhava, assim, aquele tanto de dinheiro em dólar. Eu falava, gente, que loucura. Estou rica. Dinheiro. E assim, não era isso tudo, sabe? Mas é óbvio que quando a gente chega aqui, tudo é uma novidade. O mercado é uma novidade. Você chega no mercado e você fica assim, caramba, olha o tamanho disso, tudo funciona. Não, e um detalhe que a gente não falou. Transporte público. Porque assim, como é que você fazia para chegar no trabalho? Uma grande loucura. Que até o que eu sei, assim, Estados Unidos pelo menos, normalmente a gente aluga carro, porque o transporte público, na maioria das cidades, é difícil se locomover. Tem os horários, né? Você tem que pegar naquele horário, senão acabou. Como é que foi isso? Era uma grande aventura, porque... Porque vocês não tinham 500 carros pra, tipo assim, não, sua mãe vai pra um lado, seu pai vai pro outro. Sim. E assim, aqui... Você sabe, né? A gente estava conversando e é que a gente se acostuma. Então, relativamente, as coisas são distantes. 30 minutos é distante, 15 minutos já é distante. E na época eu trabalhava porque não é 15 minutos no trânsito, gente. É 15 minutos realmente andando. Andando, exatamente. Então, eram 25 minutos de trajeto de carro do lugar que eu trabalhava até a minha casa. E a partir de um determinado horário, não passa mais ônibus. Eu lembro que na época, a partir de 8 da noite já não tinha mais ônibus. E eu trabalhava no turno da noite no shopping. Como que eu ia embora pra casa? Né? Então era uma loucura. Eu ficava tentando achar carona. Às vezes eu conseguia. Às vezes o meu pai me buscava. Às vezes eu precisava voltar de Uber. Então, mas aí gasta o dinheiro que você exatamente. Você então eu trabalhava, eu pagava pra trabalhar, às vezes, sabe? Então
isso foi bem confuso na época, porque não ter carro aqui realmente é uma questão, sabe? Carro aqui não é luxo. Aham, É necessário, né? necessário. A gente precisa do carro para se locomover, para trabalhar, para ir no mercado. Você não consegue ir no mercado de ônibus. Eu diria que em Nova York, E se ficar pagando Califórnia, Uber, sai caro, né? muito caro. Assim, de 12 em 12, no final da semana, é muito dinheiro, sabe? Aham. Então, era bem complicado na época. E eu lembro que, exatamente desse jeito que você tá falando, tem horário para passar. Se você chega 3 minutos depois do horário que tá marcado no aplicativo, esquece. não tem mais ônibus. Você espera 1 hora para o outro ônibus chegar. Então, isso era uma pauta, assim, era bem estressante. Porque eu dependia dos meus pais para conseguir trabalhar. Às vezes eu tinha que sair de casa super cedo, porque eu logo depois trabalhei com outra coisa, né? Eu fui trabalhar em hotel, que também aí já é uma outra experiência completamente diferente do que eu fazia no outlet. Quarto? Arrumando quarto. Ah, eu fiz isso. Jura? Fiz. Sério? Aqui? Ela não sabe no meu passado. Não sei. Dessa história eu não sei. Eu fiz intercâmbio para praticar inglês. E aí eu trabalhei como housekeeping em hotel. Housekeeping. Mas você conseguiu praticar o seu inglês trabalhando com housekeeping? Como housekeeping, não muito. Pois é. Porque como housekeeping você quase não encontra com ninguém. Você encontra com a sua chefe, né? Exatamente. Que a sua chefe passa as orientações. Sim. E aí tinha que fazer 8 quartos por dia, né? Sim. E se você terminasse antes, tinha que ajudar os outros. Exatamente. Aí, enfim, mas tem um negócio aí, porque tinha um grupo de brasileiros e tinha um grupo de filipinos. Então lá rolava uma disputinha uma ali. competitividade, né? Mas no hotel que eu trabalhava, era um hotel bem grande, assim, sabe? E eram muitos quartos, eram no mínimo 8, tá? Eles davam mais pra gente, mas a gente tinha que fazer no mínimo 8 não, pra mais se for check-in, né? Que eles falam que a pessoa não vai sair. Se for só pra... sim, só pra olhar ali o quarto e sair, né? Porque o check-out, quando você tem... eu lembro dessas coisas. Sim. Não ficou trauma não, gente. Foi super legal, tá? Família Tarro, ó. Gente, tá aqui, ó. Tá aqui o floquinho de neve. Então, tem experiência, gente, é sobre. Mas foi legal, assim, mas eles faziam isso, porque quando a pessoa faz o check-out, quando a pessoa vai sair, aí tinha que trocar lençol, trocar toalha, né? Sim, lavar banheiro. Quando a pessoa vai continuar, você dá uma aspirada, arrumar a cama, era mais tranquilo, sim. né? Pra mim, já não foi tão tranquilo assim, porque eu nunca tinha trabalhado com nada parecido na minha vida. Casa. Nem Fazer em casa. a cama em casa. Assim, em casa, a minha mãe puxava muito a minha orelha, Viu, sabe? ó, Dani, ó, tô gravando pra você. Sim. Não, eu sou honesta. Eu confesso que eu era bem preguiçosa em casa, sabe? Eu ainda tinha alergia, que eu usava isso de desculpa. Então, assim, Dani, vai varrer um chão. Minha alergia, não conseguia. Não vai dar. Eu ajudava de outras formas em casa, mas não tem nem comparação. Então, quando eu fui pro hotel, eu fiquei bem assustada. A primeira semana, é desesperador. Eu não conseguia levantar meu braço. Eu chorava. Minha mãe, minha filha, você não precisa disso, volta pro outro trabalho. Só que então, a questão... mas por que você trocou de trabalho também? A questão do outro trabalho, que tava me pegando muito, é que eu não tinha final de semana. Tá. Os meus dias off eram durante a semana. Comparado a quem trabalha em shopping, então, mais ou menos. E aqui, durante a semana, tá todo mundo trabalhando. Sabe? Então, eu não tava conseguindo dar match com ninguém pra fazer coisas, pra conseguir ter uma vida social. E isso começou a me deixar muito... pra baixo. Triste, sabe? Muito pra baixo, assim. Eu não tinha amigo, eu não tava conseguindo fazer amizade na época. E eu acho que Orlando também é uma pegada muito família, sabe? No condomínio que a gente morava, por exemplo, tinham muitas famílias. Então era até difícil de eu conseguir entrar em algum ciclo, sabe? Social, de fazer amizade com pessoas da minha idade na época. Então era bem complicado de eu sair daquela galera ali que eram mais os amigos dos meus pais, que já tinham filhos pequenos. Então eu não tinha muito um ciclo de amizade. Na época eu até ia pra igreja pra tentar conhecer outras pessoas. Mas foi bem difícil. E aí eu decidi sair do tentar outlet ter uma vida social por conta também. da cobrança também. Era muita cobrança, assim. Você precisa vender tanto. Tinha meta, né? Meta. Mas é meio, dia. não bateu a meta, tá fora?
Não era tá fora, mas era assim, ó, se você não bater, você vai tá fora. Em algum momento, em algum momento você sai. Exato. Entendi. Então era uma cobrança muito grande. E eu cheguei aqui um pouco antes do Covid. Então, que momento perfeito, né? Pois é, exatamente. Então, assim, era uma Tudo cobrança... bem, a gente não tinha como prever o Covid. Não, mas, assim... exato, mas Orlando é uma cidade que não para nunca. E no Covid era assim, ó, cri-cri. Você ouvia os barulhos dos grilos, entendeu? O outlet não tinha ninguém. Parou tudo, não tinha né? ninguém, era tudo muito vazio. Então a gente precisava se esforçar muito para conseguir bater a meta. E aquilo tava me deixando muito mal. Aí juntou com todo o resto, sabe? Da minha vida social. Mas você ganhava comissão se batesse a meta ou não? Era o seu salário e acabou? Não, era a hora de trabalho, exato, né? era a minha hora de trabalho. E aí, se eu vendesse um pouco a mais, era tipo $50, $100, não aumentava muito mais, Entendi. sabe? Então, eu decidi sair. Aí foi quando eu consegui o contato do hotel. Eu não me lembro nem como que eu consegui esse contato. E aí, a primeira semana foi intensa, assim, de coisas, de aprendendo coisas. Eu aprendi muita coisa, isso foi bom, porque... A sua casa hoje em dia é arrumadinha? Sim, você envelopa o lençol? Isso é uma coisa que a gente só aprende quando é housekeeping. Exatamente. A gente só aprende quando é housekeeping. Tem tantas coisas que a gente só aprende quando é housekeeping. Gente, eu sei fazer uma cama hoje em 1 minuto. Isso! Em 1 minuto eu sei fazer a cama, sabe? Porque é tanta habilidade que a gente consegue aprender ali, trabalhando todo dia com a mesma coisa. Só que, com o tempo, aquele trabalho também começou a me deixar... Foi tirando o meu brilho, assim. Porque, como você disse, a gente não tem contato com ninguém. Isso. Pelo menos no lugar que eu trabalhava, eu já ouvi dizer que em alguns hotéis você trabalha de dupla. Eu nunca trabalhei de dupla. Não, a gente trabalhava de dupla, mas era brasileiro. Era brasileiro. Então a gente falava em português. Eu nunca trabalhei de dupla. Eu trabalhava muito sozinha. Às vezes eles colocavam o filipino, mas tinha muito essa rixa. Então as duplas normalmente eram brasileiros e a gente, quando ia se ajudar, a gente ajudava o brasileiro. Entendi. Então, e quando não, que o Embassy não me escute, mas quando não queria ajudar, a gente meio que dava uma enroladinha para demorar mais, que já estava acabando o horário, sabe? Sei. Então, como eu não tinha dupla, como no meu hotel não tinha brasileiro nenhum, isso também foi um ponto de estresse na minha vida naquele momento, porque só tinham pessoas que falavam espanhol. Tá. No hotel que eu trabalhava. Ou haitiano também, tinha muito haitiano, americano. Não tinha nenhum brasileiro, eu era a única brasileira, assim. Eu chegava no lugar, as pessoas falavam, brasileira. Brazilian girl, Brazilian girl. E aí, eu lembro que na época eu ficava muito irritada, porque eu conseguia entender na hora de almoço. Eu não sei como que era no seu hotel, mas lá a gente descia para uma área só para os funcionários almoçarem. Isso, tem um refeitório. Isso, refeitório. Mas a comida é gostosa, é boa. Não, é gostosa, era comida pollo, né, que eles falam. Isso. O famoso frango. E aí eu chegava lá no refeitório e todo mundo falando espanhol. Todo mundo falando espanhol. E eu aqui, assim, entendendo todo mundo, sabe? Porque o espanhol, querendo ou não, ele é muito parecido com o até hoje eu não entendo também. A gente entende o espanhol, mas eles não entendem o português. Não entendem. E aí, eu lembro de um episódio que eu nunca vou esquecer, que eu já tava cansada de falar espanhol e inglês. Eu lembro que eu mandava mensagem pro meu namorado, pro Pedro, eu falava assim, amor, eu não aguento mais. Só eu me esforço, ninguém se esforça pra tentar me entender. Eu preciso falar português, eu não aguento mais, eu acho que eu nem sei mais falar português. Oh, mundo cruel! Pois é, e aí eu lembro que a gente sentado assim, almoçando, eu comecei a falar em português. Aí eu comecei a falar em português e eles assim pra mim. Tipo, dane-se. Eu não estou entendendo o que está falando. E eu aqui assim, que pena, né? Agora eu vou falar só português, porque eu não aguento mais falar espanhol. A pessoa surta no meio do refeitório, imagina. Surtei no meio do refeitório. E aí depois daquele dia, gente, foi assim, ladeira abaixo. Eu falei, não aguento mais trabalhar aqui, eu preciso falar português, eu preciso me reconectar com a minha cultura. E foi uma crise, assim, uma crise. Mas isso você comentou com seus pais? Comentei. E aí, assim, paralelo, né? E eles também passando os perrengues deles, né? Sim, tava todo mundo assim, tentando sobreviver, né? Meus pais tentando sobreviver, a Fefe, minha irmã, também, tentando sobreviver, coitadinha, porque um cenário em que a menina saiu do Brasil em um momento em que ela ia começar a aprender a ler e escrever, né? Ela foi alfabetizada aqui. Então,
foi difícil pra ela também, Tudo sabe? em inglês, né? Tudo em inglês, era De repente. novidade pra ela não entendia, ela não sabia. Gente, imagina, ela não sabia pedir no banheiro, pra ir no banheiro. Então, Tadinha, a minha mãe, eu lembro que minha mãe ficava treinando com ela, Fefe, se você quiser ir no banheiro, como que você tem que falar, filha? Porque minha mãe ficava, era o tipo de preocupação que minha mãe tinha, sabe? Se ela ia conseguir ir no banheiro. Graças a Deus, lá na escola que ela estudava, as professoras eram completamente atenciosas com ela, eram muito cuidadosas. De repente já Então, estavam acostumadas, né? Sim, e ela pegou muito, muito rápido o inglês. Assim, acho que de todo mundo, ela é a que mais tirou de letra, sabe? Ela foi alfabetizada aqui. Em 1 ano, ela já entendia tudo. Em 2 anos, ela já falava e entendia tudo. Então, pra ela foi muito bom. Hoje ela tem o sotaque, né, daqui. Ela consegue trazer o sotaque junto. Mas aí, na época, pra mim, foi muito difícil, porque eu tava num trabalho que eu não tava feliz, sabe? Tava muito puxado, tava muito pesado, porque tudo pegava, né? A questão do carro, eu não tinha carro. E aí eu precisava ir de ônibus, que já era cansativo. Fazer todo um trajeto. Né? Um trajeto de 20 minutos se tornava em quase 2 horas. Porque eu precisava sair mais cedo de casa, pegar o ônibus, que o ônibus, ao invés de fazer um trajeto assim, ele fazia assim, ó. Um quebra-cabeça pra chegar no lugar que eu precisava. É porque não tem muitos, ele pega todo mundo. Exatamente. Então era muito difícil. E o Pedro, no Brasil, conversando comigo. E eu ali desabafando com ele. E seus pais sabiam que você estava em contato com ele? Meus pais sabiam, mas eles não levavam fé. Eu acho que eles estavam... Viu? Ó, você não levou fé neles, eles também não levaram fé em você. Exatamente. Esse momento chegou, sabe? Eu lembro que eu conversava com eles e eu falava, não, porque o Pedro... Lembra, mãe? Eu ficava resgatando a memória dela, assim, sabe? Eu falava... Ô, mãe, você sabe quem é? Você lembra aquele cara que eu ia no cinema seu futuro com genro. ele, lá da igreja, nananã. Então, ele tá vindo pro Brasil, pros Estados Unidos. E minha mãe não levava muito a sério. Ela não levava muito a sério. E aí, até que teve um dia que eu conversando com ele também, a gente falou, olha, e aí, o que a gente vai fazer da gente? Porque a gente já tava... Eu tô chocada, eu tô me perdendo no horário, vai. Pois é, eu também, eu falo muito. Ainda nem falei do canal dela, calma, vamos chegar lá. Rápida pra gente chegar na parte que eu tive um filho aqui, né? Na parte de mãe. Pois é. E aí, naquela época, eu falei, cara, não, o que você vai fazer? Você vai ficar aí no Brasil ou você vai vir pra cá? Porque eu preciso viver também. Se você não vier, eu preciso dar um jeito de conhecer alguém, de conhecer pessoas, de me socializar, de tentar me esforçar. Olha só, colocou na parede, falou assim, e aí? Foi difícil. Vai ou não vai? A versão dele na cabeça aqui, assim, ele não tá concordando muito não, gente. Mas como ele não vai gravar, ó, tudo que ela falar é verdade, a gente teve uma conversa, eu lembro muito bem, a gente teve uma conversa e eu falei, olha, a gente precisa decidir o que você vai fazer, se você vai vir ou não. E aí, naquele dia, eu lembro dele falando assim... Mas olha assim, só pra você não se sentir mal, eu também falei isso pro Thiago. Quando a gente se conheceu, eu falei assim, olha só, se não for com você, não vai ser com mais ninguém, que eu já tô de saco cheio de conhecer gente. Aí ele olhou assim, nossa, eu falei, não, é sério, eu não tenho mais paciência. Não, eu já tava assim, cansada dessa relação à distância, um saco. Falei, não quero mais. E aí, a gente precisa decidir, porque assim, no Brasil, ele tava com a vida dele normal. Ele tinha a faculdade dele, ele tinha os amigos dele, ele tinha a família dele tudo toda bem, lá. né? E aí, aqui eu não tinha... Eu não tava feliz em nada, assim, sabe? Tava bem difícil. Tipo, o meu trabalho tava difícil. Eu tava numa cidade que tava puxada, assim, financeiramente pra gente, porque Orlando é uma cidade muito turística. Então, você é muito explorado, vamos dizer assim, você é muito explorado. Trabalha muito e o retorno é baixo. Exato, né? E o retorno é baixo. Você não consegue ganhar um dinheiro legal, sabe? Pra se sustentar, pra pagar suas contas. Então... E talvez as coisas sejam mais caras, não? Mais caras, sabe? O aluguel é mais caro. Então, naquela época a gente conversou e ele falou, ok, eu vou decidir a minha vida. Na época ele não tinha nem passaporte. Ele não tinha com nem emoção passaporte. De novo. Com emoção de novo. E aí ele não tinha nem passaporte. Isso foi em novembro. Acho que foi em novembro, na época do meu aniversário. Em janeiro ele estava aqui. Ele conseguiu tirar o passaporte, tirar o visto. E aí ele veio para os Estados Unidos. Só que temos um porém. Mas ele não foi para Orlando. Não, é que tá. Tá. Ele foi a oportunidade que Deus colocou na nossa vida da gente conseguir mudar toda uma história, né? Toda uma história. Porque ele veio para Atlanta. Ele tinha um amigo aqui em Atlanta, Gustavo, de infância. Gustavo, a culpa é sua. Gustavo, graças a você também estamos aqui hoje, todo mundo.
Porque ele veio pra cá, ele conversou com esse amigo. Esse amigo sempre chamava ele, sabe? Mas ele não era muito distante, aquele sonho distante. E aí ele falou, Mô, não tem como eu ir pros Estados Unidos e chegar na sua casa de mala, falar assim, olha, vim aqui pra morar com vocês, mais uma pessoa. E aí eu vou ver com o meu amigo se eu consigo ir pra Atlanta. E aí a gente vê o que a gente faz. Depois eu vou pra Orlando, a gente mora junto, ou se você vai pra Atlanta e o que fica melhor. Porque ele tava acompanhando toda essa trajetória de como tava sendo difícil em Orlando de trabalho e tudo mais. Porque pro meu pai também tava sendo bem desafiador. Não sei se ele comentou aqui, deve ter comentado, né? Que ele falou que tiveram vários game overs. Exatamente. Então, assim, tava desafiador pra todo mundo da nossa família naquela época. E aí ele veio. Ele chegou aqui, em Atlanta, e a gente ficava fazendo como que fala? Ponte aérea, que a gente fala no Brasil. Essa ponte aérea de Orlando a Atlanta, Orlando a Atlanta. E, gente, vai dinheiro, né? Vai dinheiro, porque eu não tinha carro, nem ele na época, então a gente precisava fazer isso de avião. Então era o tempo todo, a gente fazendo essas mini viagens, até que... Não, e não só avião, você chega aqui, mas você tem que chegar até a casa dele, né? Exatamente. Mais um Uberzinho, alguma coisa. Exatamente, que não é barato, porque o aeroporto fica muito longe da onde a gente mora, né? E aí, então, a gente... em um determinado momento, meu pai precisava renovar o aluguel lá em Orlando. E com todo aquele cenário acontecendo, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que a gente tá fazendo aqui, sabe? A gente não tá tendo oportunidade. Isso você ainda tava no hotel? Isso eu tava... Ou depois do surto você saiu do hotel? Eu estava no hotel ainda. Estava no hotel. E aí eu tive a oportunidade, graças a Deus, de vir pra cá algumas vezes. Então eu conheci a Nova, que era a nossa igreja do Brasil, mas que abriu uma filial aqui em Atlanta. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam na área que eu trabalhava lá em Orlando. E elas falaram pra mim na época, falaram, olha, Daiane, tem alguma coisa errada. Porque aqui a gente trabalha menos e ganha mais. E ganha mais. Então eu falei, gente, eu tô no lugar errado? Estamos no lugar errado, a gente precisa se mudar pra cá. Eu já aprendi a fazer, agora eu posso ganhar dinheiro. Exatamente, sabe? Agora eu posso não sofrer tanto do jeito que a gente tá sofrendo, porque era um dinheiro suado, assim, sabe? A gente não tava vivendo, a gente tava sobrevivendo. Eu tenho costume de falar isso, porque na época a gente tava sobrevivendo mesmo. Então, foi quando eu decidi vir pra cá. Eu lembro que eu conversei com os meus pais, eu falei, olha, vamos pra lá tem oportunidade. Isso você já era maior de idade aqui, né? Sim, eu já tava maior de idade, eu já devia estar com 21 anos, eu tinha feito 21. E aí eu falava, eu conversei com os meus pais, eu falei, vamos pra lá e tal, mas na época eles não puderam ter a oportunidade que eu tive de vir pra cá antes e de conhecer a cidade, sabe? De conhecer, de entender como que funciona, que realmente tem oportunidade. Aqui a oportunidade de trabalho é muito maior do que a de Orlando, diria assim. Eu tive uma experiência, mas é como a gente estava conversando, cada um tem uma experiência, cada um tem o seu ponto de vista. Quando os meus amigos perguntam, Dai, será que eu vou pra ir? Será que vale a pena? O que você acha? Esse é um ponto importante. E aí... Ai, meu Deus. E aí eu sempre... É natureza. E eu sempre pontuo o seguinte, olha, eu acho que cada um vai viver uma história diferente. Então, assim, a experiência que eu tive, pode ser que você não tenha, você tenha uma outra experiência completamente diferente. Mas você estimularia alguém a vir? Eu tipo acho assim, que vem. Eu acho que quando eu tenho esse tipo de conversa com alguém, eu sempre deixo claro, sabe? Os prós e os contras. Olha, é difícil porque a gente tá longe da nossa família. É difícil porque se você vem pra cá sem propósito, vai ser muito difícil. Muito difícil. Porque dinheiro, chega uma hora que dinheiro já não te deixa mais feliz, sabe? Assim, eu falo sempre, eu converso sempre. Vai pagar conta. Que se você vem pra cá por conta de bens materiais, né? Porque aqui é mais fácil de você comprar, porque aqui é mais fácil de você ter as coisas. Chega uma hora que não sustenta, sabe? Chega uma hora que você tá longe da sua família, você tá longe do seu país, da sua origem. E isso é difícil, sabe? E Atlanta faz frio, tá, gente? E Atlanta faz frio, exatamente. E Atlanta faz muito frio. Então, chega um determinado momento que se você não tem objetivo... Bom, mas isso, de novo, é uma forma que eu penso.
fica muito desafiador, muito desafiador. Então, eu sempre deixo claro, o que você quer? Você quer realmente se mudar para um outro país? Porque você chega aqui um bebê, sabe? Eu tenho 6 anos nos Estados Unidos, eu tenho 6 anos de vida aqui. Eu tô aprendendo ainda a falar inglês. O meu inglês não é maravilhoso. Então, eu tenho muita coisa ainda para viver aqui nesse lugar, sabe? E aí é isso, assim, são muitas coisas que você precisa avaliar realmente se você, na hora de querer fazer toda uma mudança, assim, né, na sua vida. Acho que a única certeza é que não vai ser fácil. Não, a única certeza é que tudo vai ser diferente, sabe? É tudo novo. É tudo novo. Se você tá aberto pro novo... Aí tudo bem. Eu acho que aqui é um ótimo lugar pra você vir, pra você tentar, sabe? Porque imigrar em qualquer lugar, em qualquer país, não só aqui nos Estados Unidos, imigrar, no geral, é desafiador. Você tá aprendendo uma outra língua, né? Uma outra cultura, tudo é diferente, tudo é diferente. E parece que, até piada, mas assim, em um determinado momento você fica assim, ok, mas e agora? Eu não me sinto mais pertencente ao meu país, mas eu ainda também não sou aqui, sabe? Assim, parece que você não é de lugar nenhum. É um sentimento muito confuso. Eu tenho uma amiga que ela é peruana, Patrícia, essa é pra você. Patrícia Caldeirão. Ela mora no Brasil, já tem quantos anos? Por aí, deve ter uns 25 anos, 30, sei lá. Tem muitos anos que ela mora lá. Ela foi com o marido, na verdade o marido foi para estudar, ela foi, tiveram 2 filhos lá. E ela fala muito sobre isso, que são os expatriados, né? Vamos ver se a gente consegue gravar um episódio com ela. Mas ela fala sobre isso. Sim, eu acho que esse sentimento de você não conseguir... pertencer mesmo a um lugar, assim, sabe? Porque eu amo meu país, cara. Eu amo meu país. Eu amo muito o Brasil, o Rio de Janeiro. Eu falo que meu país é Rio de Janeiro, né? Meu país Rio de Janeiro. É bem carioca. É bem carioca. Só que eu tenho certeza que se um dia eu voltar pro Rio, eu não penso em voltar pra morar, né? Mas a gente nunca fala não, né? A gente nunca fala nunca. Mas assim, pensando racionalmente... seria muito difícil pra mim também, porque hoje em dia tem coisas que eu vivo aqui, situações em que eu vivo aqui, que eu já me acostumei, sabe? Que pra mim é natural, que chega até ser natural, sabe? E são hábitos, são coisas que no Brasil eu não vou ter, eu sei que eu não vou ter. Mesmo que eu vá para um interior de algum estado que seja mais tranquilo, alguma coisa do tipo, vai ser difícil. Exato, e a gente veio pra cá por conta da segurança, sabe? A gente se mudou pra cá por conta da segurança. Eu sou mulher, você que é mulher, você sabe do que eu tô falando, você sabe do que eu tô falando. Parar Acho no final à noite... ponto crucial, né? Também, foi com certeza, assim, o maior ponto da mudança toda foi a segurança. Então, de encarar todo esse desafio, exatamente, né? Então toda vez que eu tô, assim, que a gente fica chateado com alguma coisa, a gente tenta sempre lembrar o porquê que a gente tá aqui, sabe? Porque hoje que eu tenho filho... Eu converso direto com o Pedro e a gente fica, caramba, como que seria isso, sabe? Porque é muito difícil ser mulher no Brasil. Eu lembro que pra pegar ônibus eu enfiava meu celular. Gente, eu enfiava o meu celular. Até que teve um dia que eu parada no ponto de ônibus, a menina falou assim, olha, você sabia que agora eles estão tocando na cintura pra saber se o telefone tá na cintura? Pra ver se agora você tem que guardar o seu telefone aqui, ó, no sutiã. Não, aquilo dali pra mim foi o fim, eu falei... Desesperador, né? Então assim... O pior é que a pessoa fala como se fosse natural, né? Sim, é natural, assim, ela inclusive doido. tá te ajudando. Te ajudando, sabe? A ter cuidado. Ela tá sendo legal, exato, solidária. Ela tá sendo solidária. Então isso é triste concordar com isso, mas é verdade. Exato, é muito... É difícil, porque eu amo o Rio de Janeiro, eu amo meu país. Só que, cara, são coisas que acontecem que no cotidiano, na sua rotina... conta muito, sabe? Eu paro no sinal 10 horas da noite com meu filho atrás no car seat, tranquila, porque eu sei que nada vai acontecer. E isso é até uma questão também, porque eu preciso ser cuidadosa, porque aqui também acontecem várias coisas, sabe? A gente também não precisa também não é esse mar de rosas, não é, né? também. Aqui acontecem as coisas, só que comparando, não querendo comparar, é muito mais tranquilo,
sabe? Aham. No nosso dia a dia. Mas lembrando, gente, ela só conhece Natal e Rio de Janeiro, Exato, tá? exatamente. Então, assim, a gente exatamente. sabe, a gente mora em São José dos Campos, a gente sabe que no Brasil tem lugar Vocês falam. muito bom Sim. pra morar, assim, que é bem Sim, legal inclusive também. isso é uma pauta dentro do nosso relacionamento, que se um dia a gente voltar pro Brasil, a gente com certeza não vai morar no Rio. Isso. Porque Infelizmente, né? Porque a gente também é carioca, a gente ama o Rio de Janeiro, mas Exatamente. para morar é um pouquinho complicado, Exatamente. né? Dependendo do local. A gente brinca Sim. que quem mora na Zona Sul é um outro Rio de Janeiro. Quem mora... Mas eu acho que depende também muito do ponto de vista, né? Porque mesmo que você more na Zona Sul, gente, direto, um monte de coisa acontece, sabe? Não, assaltos, as coisas sempre O tempo tem. inteiro. A violência tem bastante. Exato, muita violência. Então. Vamos lá, governadores, vamos melhorar esse negócio aí. Poxa vida, olha o que a gente precisa fazer. Sair do nosso país, gente, é complicado. Não faz sentido, né? Mas vamos lá, aí você voltou para Atlanta, vamos chegar na parte de mãe, né? Sim. Aí você veio para Atlanta e continuou. Aí você passou a trabalhar como housekeeping também, mas não em hotel. Não em hotel. Aqui é diferente, né? O mercado é diferente de Orlando. Aqui o foco mais no mercado E de seus limpeza. pais ficaram lá em Orlando? Sim, meus pais continuaram em Orlando naquele momento. Eles conversaram, entenderam que naquele momento não dava para se mudar. Não era para eles. Não era para se mudar. E aí eu entendi, fiquei muito chateada na época. Isso foi até uma situação ali para o nosso relacionamento, foi bem difícil. Eu lembro que a gente tivemos muitas conversas difíceis e, enfim, eu não tava dando para mim, sabe? Eu decidi me mudar para cá, a gente veio para cá e então a gente ficou morando junto, né? Eu e o meu namorado. Eu e o Pedro, a gente começou a morar juntos. Comecei a trabalhar na área de limpeza daqui, que é diferente. Mas já pensava em filho ou nessa época ainda não? Não, nessa época não. Nessa época paga a conta. Nessa época a gente só queria conhecer os Estados Unidos, a gente queria aproveitar, trabalhar, curtir a gente. Juntar dinheiro e ficar de boa. Você estava acreditando que aquela história lá de trás ia chegar nisso? Nossa, não. A gente até hoje, eu falo, gente, se me contassem que uma relação que começou do nada, que não era pra ter acontecido nada, hoje a gente já tá com filho, eu não ia acreditar. Então, total, a gente não tinha zero consciência de que isso tudo ia acontecer, mas deu muito match, assim, graças a Deus. Acho que Deus também, né? Não tenho dúvida disso. Cuidou de cada detalhe e fez com que ele viesse no tempo certo, cuidou do nosso relacionamento, né? Cuidou, porque eu nunca tinha vivido nenhuma experiência como essa. Foi o meu primeiro relacionamento de verdade, assim. Eu tinha namorado, pra não falar que eu não namorei uma vez só, mas foi um prazo muito curto. E mas conviver, namorou gente, mais de adolescente, não? eu tinha 16 anos, assim. Então, conviver é diferente também, né? Quando você morar junto com a pessoa, levantar da cama e a pessoa não arrumar a cama quando você arruma, entendeu? É difícil, gente. Ele trabalhou de housekeeping? Não, acho que... Não, ele... assim, pra falar Pedro, que olha não... só, você tem que trabalhar de housekeeping pra você saber arrumar a cama. Não, então, mas pra falar que não, ele já foi em algumas limpezas comigo, gente. Caos total. Porque ele é aquela pessoa que eu falo assim, amor, vai lá, faz aquilo. Vai lá, passa o vacuum no chão. E aí ele passa o vacuum no chão e volta. Você percebeu, né? O vacuum é o aspirador, gente. O aspirador. E aí ele volta e fala assim, ok, já passei o vacuum, e agora? Fica assim, ó. Depois desse dia eu falei, nunca mais você vem comigo. Homens. Viu? Por isso que o Thiago não tá aqui hoje, gente. Porque tem que falar deles. Não ia entender. Eles não entendem essa parte. E aí eu comecei a trabalhar com limpeza e eu não concluí, né? Mas assim, aqui o mercado de trabalho, ele é muito voltado a limpezas de casas, né? Que eles falam aqui, que é doméstico, né? Não é em hotel. De residências. De residências, exatamente. Então, querendo ou não, é um trabalho mais tranquilo, sabe? É um trabalho mais tranquilo. Você chega ali na casa do cliente. Não são 8 quartos por... Não são 8 quartos. Você conhece aquela pessoa que você tá trabalhando, você já sabe o que te espera. Então, assim, eu tinha casas que eu chegava e que eu não tinha nada pra fazer na casa, porque eu sei que eu sabia que o cliente era um cliente tranquilo, não era um cliente bagunceiro. Aqui eles pagam por hora de limpeza também ou não? Então, basicamente serviços, num geral, eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas, por exemplo, limpeza é serviço, então eles pagam o serviço, não a hora, eles pagam pelo serviço que você está fazendo. De limpeza. Exatamente.
E aí, se você trabalha em alguma empresa, o meu marido, por exemplo, ele trabalha numa empresa de elétrica. Aham. E aí ele recebe pela hora que ele trabalha, entendeu? É diferente. Então, se ele não for trabalhar, tipo assim, não tem demanda, eles avisam pra ele, ó, hoje não vai ter, ele não foi, ele não recebe. Não recebe. Ah. É difícil isso acontecer, graças a Deus isso não acontece. Mas se ele, por acaso, precisa, sei lá, se a gente viaja, se ele tem que ir no médico, alguma coisa do tipo, ele não recebe. Ele avisa que não vai e não recebe. Não recebe, exatamente. Não, mas a limpeza, por exemplo, é porque no Brasil a gente fecha horário. Por exemplo, vai vir uma diarista aqui, a minha casa é grande, eu vou contratar por 8 horas de trabalho. E aí ela vai fazer o que der pra fazer em 8 horas. Não, aqui Como não. é que é aqui? Então, aqui porque não lá tem funciona 4, assim. 6 e 8. Tem o tempo de trabalho. Então, a diarista aqui é bem diferente do Brasil. A gente, aqui é tudo... Gente, tudo aqui tem nome. Se você vai pra casa de uma pessoa contratada pra fazer laundry, você vai fazer laundry. Você vai lavar roupa, você vai dobrar roupa e você vai guardar as roupas. Se você é contratada, especificamente isso? sim, se você é contratada Não, pra então, limpar mas a aí casa, independe o volume de roupas? Independe. Você pode chegar pra fazer laundry e ter uma basket só. Entendi. Você pode chegar e ter 5. É por serviço, entendeu? É por isso que não é por hora. Putz, mas aí se você chegar numa casa que tem 10 pessoas, você tá perdido. Sim, exatamente. Porque era o que, era o que acontecia. E é o mesmo valor aqui, que você ganha. Só pra você entender, mais ou menos, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, como que eles cobram? Como eles cobram esse serviço, né? Aqui eles têm uma tabela de valores. E aí, por exemplo, se você mora numa casa com 4 quartos, você vai pagar tanto. É por square feet. Tá. É por tamanho da casa. Porque senão não faria sentido. Sim. Tem mas uma se for base, uma pessoa uma tabela de um quarto que suja muito, aí você vai se dar mal mesmo. Sim, exatamente. Entendi. É assim que funciona. Mas assim, eu confesso que eu sou bem justiceira. Então, eu trabalhava para uma empresa americana de limpeza e aí quando eu chegava em uma casa que eu via que o valor não estava coerente com o serviço que eu tinha que fazer, eu já... Não tá certo, mandava foto aqui, olha. Você já avisava? Já avisava, conversa aí com a cliente, porque não tem como. E aí, se a minha gerente me passasse uma outra mensagem falando não vai ter como aumentar o valor, faz o que dá pra fazer. E aí a gente faz o que dá pra fazer. Porque já aconteceu diversas vezes a gente ir limpar uma casa, deep clean, né? Que eles falam aqui que é limpeza profunda. Fazer uma limpeza profunda. Geralmente a gente faz uma deep clean numa casa que nunca foi limpa. E aí pode ser que essa casa esteja ok, mas pode ser que ela esteja terrível. E aí se ela estiver terrível, você precisa estar ali em contato com a sua supervisora para também não fazer mais do que você está sendo paga, que é o que acontece muito aqui. Sabe assim, às vezes você vai conversar com pessoas que acabaram de chegar. Ela fica com medo também, não? E aí acaba fazendo mais do que está recebendo, sabe? Mas... Porque imagina, a pessoa acabou de chegar. Aí se eu não fizer, assim, qual é a punição? Aí a pessoa não vai me chamar mais, sabe? Isso acontece, Rola um porque medo querendo também. ou não, eu vim com uma certa experiência, né? Uma bagagem lá de Orlando. E eu tive a oportunidade Nada que a gente faz nessa vida por acaso. Exatamente. Né? E assim, eu acho que Deus coloca as pessoas certas na hora certa também. Porque eu cheguei aqui e tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que ela tinha o schedule dela, ela tinha as próprias casas. Então, ela me ensinou muito. Ela falava, Daiane, é assim que faz aqui, é assim que faz desse jeito a gente faz para ganhar mais tempo, dessa forma aqui é melhor e mais rápida. Então, ela me ensinou muita coisa. E aí, quando eu fui trabalhar para essa empresa, eu já tinha uma bagagem. Então, eu sabia o que era realmente o meu trabalho e o que era além do meu trabalho. Então, isso é um ponto também. Você já sabia os limites, né? Isso é um ponto também. Mas... geralmente esse tipo de serviço aqui é pago por serviço, não por hora. Se você vai limpar um apartamento de um quarto, você cobra pago por serviço, mais proporcional ao tamanho, ao perfil do cliente, digamos assim. Exatamente. Também não é uma coisa desproporcional. Não é. Menos mal. E aí... Mas calma aí, limpando casa, como é que você me pensa em ter filho? Pois é uma grande loucura. Exatamente. A gente estava se programando na época pra Porque quando a gente veio, você falou que estava planejando. Aí vamos lá, vamos chegar nesse planejamento. Exatamente.
A gente estava se programando na época para começar a trabalhar. Eu acabei pulando, né, também. Os meus pais vieram para cá depois, tem mas esse aí detalhe. você vai lá no... Meu pai Vai deve lá ter no contado, Fábio, né? veja com o Fábio a visão dele, de quando ele veio. Que ele vai tudo interligar. Eles vieram também depois e tudo mais. E aí... Que moraram com vocês, inclusive. Moraram com a gente. E hoje eles trabalham eles têm a loja deles aqui e tudo mais. E aí a gente começou a cogitar a fazer também o mesmo trabalho que eles, pra gente conseguir sair, sabe, um pouco... querendo ou não, é um trabalho que é muito cansado, sabe? É muito cansativo. É trabalho braçal, né? Braçal, muito cansativo. A gente tem uma certa flexibilidade de horário. Eu lembro que eu saía de casa às 8 da manhã e chegava às 4 da tarde, assim. Era muito tranquilo pra mim, às vezes até mais tarde. Chegava mais tarde, quer dizer, saía mais tarde e chegava mais cedo. Então, a gente tem uma certa flexibilidade, só que é cansativo. A longo prazo, não é sustentável, sabe? É muito cansativo, acaba com a tua saúde, assim. Calma aí, quantos anos você tem? Porque é cansativo. É cansativo. Pra mim, então, deve ser desesperador. Não, né? E o pior... Não, eu lembro que assim, eu fiz intercâmbio, acho que eu tinha 25 anos, talvez. Hoje em dia, eu acho que eu não teria essa disposição toda. É pesado. E a gente aqui vê tantas pessoas... Assim, eu já vi senhoras trabalhando. Fazendo esse tipo de trabalho. Que é digno, tá, gente? Assim, aqui, graças a Deus, a gente... não tem não esse é questão de ser digno, não. É que é puxado mesmo. Não, mas aqui no Brasil tem isso também, né? Tem. Porque você trabalha com limpeza, você não... Como se fosse algo ruim. Né? Como se fosse algo ruim. Mas depois, na hora de querer alguém limpando sua casa, a pessoa quer, né? Sim, aqui não tem isso, sabe? Aqui todo mundo faz tudo e não tem trabalhinho e trabalhão. Tá Cada tudo trabalho certo. é seu trabalho, exatamente. Então, é puxado. E aí, na época, Então, a gente estava se programando para ter filho no final do ano passado. Mas aí vocês pensaram em fazer a lojinha. Sim, antes de engravidar, a gente estava ali se programando. A gente tinha, inclusive, se mudado para uma casa. Só que é isso, né? As coisas vão acontecendo que a gente tem coisas que não tem nosso controle, sabe? E tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle. Na época, a gente estava se programando para isso, guardando dinheiro para começar para investir, né? Para começar a investir na loja online e começar a trabalhar com isso. Nos mudamos para uma casa maior, com garagem, para conseguir tudo ter pronto, né? Tudo pronto, com um quarto a mais para ter o nosso bebê. E aí, paralelo a isso, a gente engravidou. Engravidamos, porque a gente não sabia que ia ser tão rápido assim. Eu tava querendo parar de tomar o meu anticoncepcional. Eu não tava mais me sentindo bem com o anticoncepcional que eu tava tomando. Era um anticoncepcional Mas você fazia diferente acompanhamento aqui nos Estados Unidos? Sim, sempre fiz. Desde o dia que a gente chegou aqui, isso nunca foi uma questão. A gente sempre faz direitinho os nossos exames e tal, acompanhamento. Mas o remédio é diferente do que eu tomava, do que eu tomei a minha vida inteira no Brasil. E eu não sei, eu comecei a ter muitas dificuldades, assim. Tipo, minha pele não tava legal, meu humor não tava legal, eu tava menstruando mais vezes. Mexe com hormônio, né? Muita coisa tava mexendo, eu já tava ficando estressada, a gente tava se programando pra ter, sabe? Não ia ser um susto se acontecesse. Mas a programação não era para ser no início do ano passado, e sim no final do ano passado. Não no início do ano, mas no final. Erraram por alguns meses. Pois né? Poucos meses. Pois E aí aconteceu. A gente, vamos continuar aqui com a programação, vamos continuar juntando dinheiro, fazendo as coisas. Mas e aí, quando descobriu, o que pensou? O que veio na cabeça? Então, a gente ficou muito feliz, eu acho. Acho que a gente não ficou tão pego de surpresa assim, porque já tava no bem ou mal, já projeto. Tava ali no projeto. Sim, já tava ali, sabe? Não ia ser... Não foi, assim, um susto, mas foi... Ok, caramba. Um pouquinho antes. Foi um pouco antes da hora. E agora, sabe? O que mais pegou a gente desprevenido aqui mesmo foi a nossa mudança. Porque... aqui pra se mudar, eu acho que em qualquer lugar do mundo, né, gente? Você precisa de um budget, você precisa de dinheiro pra se mudar. De um orçamento. Porque não é barato, exato. Então, isso pegou muito a gente, assim, sabe? Naquele momento pegou muito a gente, porque a gente tinha se mudado pra uma casa maior pra conseguir ter uma logística de começar a nossa loja online.
E aí, de repente, com 6 meses grávida, eu já tava com uma barriga, eu já tinha parado de trabalhar, inclusive. A gente recebeu um e-mail da corretora, que a gente morava lá na casa, né? Era uma casa alugada, pedindo a casa, porque o dono da casa ia vender. E aí aquilo o aluguel. E viva o aluguel. E aí isso pegou a gente desprevenido de uma forma que a gente ficou sem chão. Eu lembro que a gente falou, caramba, o que a gente vai fazer? A gente vai ter filho agora. A gente tinha programado tudo pra fazer tudo aqui nessa casa, sabe? A gente já tinha criado uma relação de apego ali naquele lugar, naquele local e tal. E isso não passava na nossa cabeça, porque a gente tinha morado tanto tempo em um outro lugar. Desde a época que eu me mudei pra Atlanta, a gente ficou 4 anos morando no mesmo lugar. Então isso nem passava pela nossa cabeça, assim, de nem caramba, será essa que... possibilidade. Exato. E aí isso acabou pegando a gente desprevenida. A gente teve que gastar um dinheiro com mudança, porque E sem a lojinha. E sem a lojinha ainda, a gente tava Quer dizer, com você parou de trabalhar, a lojinha não abriu. Não abriu, e detalhe... E vocês tinham que sair da casa. Sim, e detalhe, na época, eu precisei vender o meu carro, tinham batido nele. Gente, foi um caos, assim, um monte de coisa. Depois que a gente descobriu que estava grávido, muitas coisas começaram a acontecer. E é o tipo de coisa que não tá previsto, sabe? Que a gente não programa, que a gente não tem controle. E a gente ficava assim, caramba, por que isso tudo tá acontecendo agora, Como é que sabe? Deus fala? Terei aflições, né? Nesse mundo terei aflições. Exatamente, assim, São muitos desafios. Muitos desafios aconteceram naquela época, meu Deus do céu. E aí, chegou a pensar em morar com seus pais? Chegamos, com certeza, isso foi uma pauta dentro Porque isso no Brasil é normal, né? Tipo, deu ruim, vamos pra casa dos pais e aí a gente se... né, dá aquela respirada e segue. Na época que a gente começou a fazer as contas, e aí a gente conversou, caramba, o que a gente vai fazer? E aí a gente chegou numa conclusão em um momento que a melhor possibilidade seria se mudar para casa dos meus pais, para conseguir ficar pelo menos de 2 a 3 meses, pra gente conseguir juntar uma grana que não fizesse a gente mexer no dinheiro que a gente tinha, e conseguir se mudar com mais calma, sabe? Pra ir pra um lugar com mais calma. E não fazer tudo correndo. Pelo menos escolher as coisas com calma, Sim, né? só que nesse cálculo... Tomar decisões com calma. Exatamente. Que eu acho que essa é a pior coisa, assim, na vida, né? Você tomar decisões sérias com muita pressa. Então, a gente ia ali tentando pensar e tal, só que o cálculo não batia. Por quê? Porque a criança ia nascer... 2 meses depois o do Dom contrato. Tava assim, mãe, tô chegando, tô chegando. E eu, hein, vamos agilizar aí, vamos agilizar. Então, a gente tava assim, cara, mas o que a gente vai fazer com uma criança recém-nascida na casa dos meus pais, sabe? Na época eles já moravam aqui nessa casa, querendo ou não, tem um quarto, mas imagina, a gente tem um cachorro e um gato. Não, mas não pode pegar esse quarto não, que esse quarto é nosso. É de visita. Essa é de visita! Não, olha, a gente pensou em tanta coisa, gente, vocês não têm ideia. E aí, no final... Vai buscando alternativas, né? A gente vai tentando entender o que vai fazer e querendo ou não, é aquilo. Tipo, a gente tá conseguindo, agora a gente tá conseguindo se reorganizar, se estabilizar de novo. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse, naquela época, conseguido ir pra casa de alguém, pra casa dos meus pais, sabe? A gente ia ter conseguido fazer isso mais rápido. Que foi o que a gente conversou na época. A gente até vai conseguir, mas vai demorar um pouco mais, sabe? Porque com criança no caminho, com mudança, tudo junto. Com cachorro, com gato. Cachorro, com gato. Pois é, gente. Teus filhos pets também. Cachorro e gato são filhos, não tem como. Não, são filhos, literalmente. Gasta com remédio, com comida. Então... Eu lembro que eu tava indo pra igreja e a gente insano, assim, sabe? Nessa loucura de, caramba, o que a gente vai fazer? Pra onde a gente vai? A gente já tava, assim, com os dias contados pra sair daquela casa. E a gente não sabia pra onde a gente ia. A gente, na verdade, não sabia nem o que a gente queria. Se a gente queria manter numa casa com um custo alto ou ir pra um lugar menor pra conseguir juntar um dinheiro maior. E a gente começou a fazer vários cálculos, várias possibilidades na nossa cabeça. E aí... Indo pra igreja um dia, eu vi um anúncio, assim, na rua de um apartamento que era muito a nossa vontade, assim, também, sabe? A gente é muito cuidadoso, a gente gosta de estar num lugar aconchegante, num lugar confortável, num lugar que seja novinho, que seja agradável. A gente
não é muito de sair, a gente não é muito de ficar viajando tanto agora, porque a gente tem a nossa cachorrinha. Então, é mais difícil de viajar, sabe? De ficar carregando ela pros lugares. Não é tão antes do fácil. filho veio a cachorra. Antes do filho a gente E pegou antes uma da cachorra neném, veio uma a gata, cachorra. não foi? Mas acho que o gato é mais tranquilo, assim. Entendi. Tipo, no meu ponto de vista, é mais tranquilo. A gente ainda conseguia viajar tendo gato, porque minha mãe ia lá rapidinho, olhava ela, não precisava de tanta atenção. Fica mais independente. O cachorro não tem como, você tem que ficar ali com ele. Então, a gente deu uma diminuída, sabe, nessas nossas viagens, por conta da nossa cachorra. Foi por isso que engravidou. Descobri. Viu, Pedro? Gente, esse pessoal que para de viajar é perigoso. Ai, meu pai. E aí, nesse furacão todo, de repente, eu achei um condomínio. E aí, Você vê esse anúncio dos apartamentos? Vi o anúncio do apartamento, que tava lá na promoção, não sei o quê, no primeiro mês de aluguel, nananã. Eu falei, gente, é isso. Eu entrei, dei uma meia volta no condomínio. E assim, era pra ser. É aquele que a gente foi. Que vocês foram. Era pra ser, porque a gente não conseguiu nem entrar no condomínio pra ver por dentro, sabe? O apartamento. Por falta de tempo? Por falta de tempo. A gente precisava muito sair da onde a gente estava. E ele tava trabalhando ainda, né? Porque se ele não for trabalhar, não entra dinheiro. Exatamente. Ele seguiu trabalhando. Porque dentro dos nossos cálculos, se nada disso tivesse acontecido, ele ia continuar trabalhando e ia dar pra gente pagar as nossas contas, a gente não ia precisar se mudar. E paralelo a isso, eu ia ficar em casa com o Dom, seguindo a lojinha online, sabe? Chegaremos na lojinha agora. Pois E aí, a gente... Enfim, acabamos que conseguimos um lugar muito legal, a gente se mudou pra um lugar bacana. Graças a Deus, lá a gente... tem um espaço para nossa cachorra, tem toda uma estrutura agora para o nosso bebê também, né? E aí, assim, muitas coisas, né? É óbvio que um filho é uma bênção, mas é isso, são gastos, é mais uma conta, e imprevistos acontecem, porque você tem cachorro, você tem gato. E aí as coisas vão ficando um pouco mais, vamos dizer, o processo que ia ser mais rápido naquele momento, agora um pouco mais moroso, né? Exato, não tá tão rápido assim, mas a gente tem fé que as coisas mas estão caminhando agora. Mas o que você falaria pra alguém da sua idade que quer ter filho? Em qualquer lugar, né? No Brasil ou fora? Pra minha idade, cara, eu acho que se programe, assim, sabe? Se programe, porque é muito bom ter filho, é uma felicidade, mas principalmente a mãe, assim, sabe? Eu acho que na nossa sociedade, o pai, ele acaba perdendo nesse aspecto, né? Porque ele precisa estar ali pra trabalhar e tudo mais. Só que eu diria que passa tão rápido. Hoje meu bebê tá com 6 meses. E, cara, eu sou muito grata por, mesmo dentro de todo esse cenário, poder estar em casa com ele, sabe? De poder estar cuidando dele, estar perto dele, de poder acompanhar essa primeira fase. Então, eu acho que para quem tem vontade de ter filho agora, se programar para pelo menos esse primeiro ano, assim, sabe? De estar mais perto ali do seu bebê, de Você acha que o fato de vocês mais terem pensado nisso ajudou a lidar com essa situação, de alguma forma? Ou não necessariamente? Ou quando acontece é diferente do pensado? Não, eu acho que quando acontece, te pega desprevenido de qualquer forma, sabe? Tipo, te pega desprevenido. Pensando ou não? Pensando ou não. Porque é isso, eu acho que tem coisas que tem nosso controle e tem coisas que não. E primeiro filho, né? E é o primeiro filho, é tudo muito novo. Então, tudo muito novo, tudo é novidade. Então, óbvio e sem a família, assim, você tem seus pais, obviamente, né? Sim, mas os pais dele não estão aqui. Não estão aqui, não estão, eles estão no Brasil. E querendo ou não, meus pais trabalham, né? Eles não são aposentados, então a gente não pode contar 100%. A gente não pode contar 100% com eles, sabe? Não é tipo assim, vou deixar meu filho aí que eu vou trabalhar rapidinho? Exatamente. E isso assim, é óbvio que a partir do momento que precisar eu voltar a trabalhar, vai ser doído, porque a gente quer estar ali com o nosso bebê, pelo menos esse primeiro ano, mas graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de eu conseguir trabalhar, porque eu ainda estou trabalhando. Eu comecei a trabalhar quando ele fez 5 meses,
Mas 5 anos, eu ia falar, nossa, de 6 meses para 5 anos. Ele fez 5 meses, e aí a gente conversando, eu falei, não, acho que já dá pra eu voltar a trabalhar, mas tem um porém, né? Ele ainda mama no peito. Aham. Então, eu não consigo ficar o dia todo fora. Entendi. Então, assim, o Tem que ser trabalho que eu trabalhos faço menores. precisa ser rápido, sabe? Algo que Aham. eu tenho uma casa, eu tenho uma cliente, então eu limpo essa minha cliente, ela é rapidinha, eu volto, consigo tá mais flexível pra ele ainda, sabe? Aham. Graças a Deus. Então, eu acho que é isso, assim, tentar criar um cenário em que você consiga trabalhar estando ali mais presente com o seu bebê, porque Aham. eu Se acho que organizar de pra qualquer isso. forma a gente vai se culpar, sabe? A gente vai se culpar de não estar trabalhando, você vai se culpar. Não trabalhando, você também vai se culpar, porque eu queria estar ajudando. Não tem muita escolha. Exato. Eu às vezes converso com o Pedro e falo, cara, eu queria estar ajudando mais, eu queria estar fazendo com que esse processo fosse mais rápido, sabe? Só que, querendo ou não, eu tô cuidando de uma outra parte, sabe? Eu tô cuidando de uma outra parte, que não é... Uma pessoinha. Exato, é uma pessoinha, ele tá ali comigo, eu tô cuidando dele. E é tudo, você precisa também colocar tudo numa balança, né? Porque não é só voltar a trabalhar. Porque agora com um bebê, você volta a trabalhar, mas você precisa pagar um daycare, você precisa dar um jeito de levar ele na creche, tem toda uma logística. E aí, colocar isso na balança, se realmente vai valer a pena. Porque às vezes acaba que fica elas por elas, sabe? Você volta a trabalhar, mas aí não sobra quase nada no final do mês, porque você precisa pagar a escola, você precisa pagar um outro carro, porque, como eu disse, né, carro não é luxo aqui, é necessidade. Necessário. Então, o meu marido usa o carro que a gente tem hoje para trabalhar. Eu teria que ter outro carro para conseguir fazer toda essa logística de trabalhar, de deixar ele na creche. Então, é toda uma logística, assim. Mas, graças a Deus, as coisas estão caminhando para que a gente consiga guardar esse dinheiro e conseguir ali num futuro próximo virar essa chavinha, sabe? E eu acho que também as coisas são do jeito que tem que ser, sabe? Quando as coisas estão no nosso controle, beleza, mas a vida acontece. E tem coisas que não estão no nosso controle, então a gente precisa só ajustar ali e tentar entender qual que é o melhor caminho, sabe? Graças a Deus também a gente tem aqui meus pais que ajudam muito a gente, sabe? Com o Dom, ajudam muito a gente em vários sentidos, conversando com a gente, dando conselhos pra gente também, que isso é ótimo. Isso faz muita diferença. E você comentou dos pais, né, do Pedro. Isso é uma coisa que a gente quer muito fazer. Eles ainda não vieram, né? Não vieram aqui, que é trazer a mãe dele pra conhecer o Dom, sabe? Pra conhecer aqui. O pai dele. A gente tá sempre em contato, né? A gente tá sempre por videochamada. Então é muito fofo, é muito legal, porque o Dom reconhece já, sabe? A avó, reconhece o vô, a gente liga. E aí ele ri pra avó, ele ri pro vô. É muito legal. Vai a gente terminar tem na choradeira. Eu Eu tô me segurando aqui, porque o Thiago não tá aqui hoje, entendeu? Vamos lá. A gente cria esse contato, sabe? Tá conseguindo manter ali essa relação deles, mas manter viva, né, essa relação. Mas é óbvio que é o nosso sonho trazer a mãe dele e as irmãs dele pra cá, pra gente conseguir aproveitar junto, né, de verdade, tá? Pra aqui fazer presente, sentido, exato. Né? Então, e assim, logo também o Dom vai ter oportunidade de visitar os avós no Brasil, de conhecer o nosso país. E, meu Deus, eu tô sem óculos, eu tô aqui assim. Quanto tempo? Pelo amor de Deus, gente, vocês vão guiando aí, porque se deixar a gente... Não, eu só quero fechar com a lojinha, falta falar da lojinha só. Sim, e aí... Da lojinha não, do site. E da loja também, né? Porque TikTok. a gente agora a gente tá se programando financeiramente para começar a loja, mas paralelo a isso... Tá retomando essa história da loja agora. Sim. Mas paralelo a isso, que tem a questão do TikTok que você falou. Eu comecei a entender o que eu poderia fazer dentro da vida que a gente tá tendo hoje. Não, e de toda a experiência que vocês tiveram, né? Sim. E do que a gente vive aqui, porque querendo ou não, é interessante. Assim, a gente se acostuma, sabe? A gente se acostuma a viver aqui, a ir no mercado, com a nossa rotina. Mas hoje, né, com as redes sociais, as pessoas gostam de ver. As pessoas gostam de ver. O público brasileiro é um público muito fiel também, né? Tipo, eles gostam de consumir coisas daqui. E eu acho que isso, até conversando com uma colega minha,
é um nicho que ainda falta, que ainda tá em falta, sabe? Que ainda tem muita coisa para crescer. Tem espaço. Tem muito espaço ainda. Eu não vejo muitas brasileiras que moram aqui e mães que compartilham coisas com bebê, compartilham a vida aqui. Então eu dei um estalo, assim. Eu sempre gostei de postar, Já tem alguns vídeos lá, né? Sim. Já tô fazendo alguns vídeos. O foco é no TikTok. Então, eu comecei mais a engajar no TikTok porque Mas quem quiser te seguir é como? Quem quiser me seguir no TikTok é ugc.daiane, com Y no final. E no Instagram é @dadaitorres. No Instagram e eu entendi, estudando aqui, que as meninas, elas conseguem ganhar uma renda através do TikTok. Por isso que esse tá sendo mais o meu foco, sabe? Porque as mães aqui, né, você sabe, aqui eles gostam de família grande, né? Os Estados Unidos é conhecido por ser um país de cultura, família com 5 crianças. E estudando, já tá vendo mais algum? Não. Você quer contar? Não. Eu só tô tentando trazer aqui um enredo pra vocês entenderem. Algo a comentar sobre isso? Não, agora não. Então, eu comecei a entender que existe uma possibilidade dentro da vida que a gente está tendo agora que eu possa colaborar de alguma forma. E eu já faço isso naturalmente, sabe? É óbvio que é trabalhoso, vocês sabem. É trabalhoso editar vídeo, fazer conteúdo, entender o que vai funcionar, o que não, entender aquela rede social, porque eu ainda tô entendendo o TikTok. É muito novo ainda pra mim, né? Eu sou mais do Instagram. Então, pra mim, o Instagram é muito mais fácil. O Instagram é mais Brasil? Será que é isso? No Brasil eu acho que forte. Sim, ele é muito forte no Brasil. Ele é muito forte no Brasil. Eu sinto que aqui o Instagram ele é uma parada mais fancy, assim, sabe? Tipo, uma galera mais ator, sabe? Uma galera maior, assim. Eles usam meio que de portfólio pra se apresentar, mas não pra gerar conteúdo, pra criar conteúdo. Entendi. Então, o que eu tô fazendo é tentando linkar o meu Instagram pra me conectar com marcas, mas, no geral, é o TikTok que vai me trazer uma renda, sabe? Sim. Vai me trazer... Que vai monetizar. Que vai me monetizar, exatamente. Então... E é uma maneira de você compartilhar também a experiência que você tá tendo. Exato. E estando em casa com o meu bebê, entende? Que foi dos meus gatilhos, assim, de entender que seria interessante se eu conseguisse conciliar a minha vida com o meu neném em casa, mas também fazer com que aquilo me gerasse algum tipo de renda financeira. Então, eu tô lendo mais, eu tô estudando mais, eu já comecei, galera, se você quiser me acompanhar, já tem vídeo lá. Com certeza. Já tô conseguindo me conectar com algumas marcas. De um produtinho que tava na bolsa. Sim, do protetor solar. Eu vi, não é só o Thiago que vê, não. Eu também estudo. Sim. E é ótimo, inclusive, assim, eu achei um máximo, tô adorando. Tô entrando em contato com algumas marcas, sabe? Porque aqui eles dão... Eu não sei como que é no Brasil, né? Eu não tive a experiência de trabalhar com isso no Brasil, mas aqui eles dão um suporte muito legal para esse tipo de influenciador, que eles falam que é nano-influenciador. Eu ainda não tenho uma quantidade absurda de seguidores. Por enquanto, exatamente, por enquanto. Então, eu tô tentando alcançar isso, né, com o tempo, fazendo conteúdo pro pessoal e tal. Mas, paralelo, também tô ali em contato com as marcas que eu sei que fazem isso. Que aqui eles falam que é affiliate, que é um programa de affiliate. Lá também tem. Tem também? Então. Os afiliados. Isso, e aí eles entram ali em contato com você, te mandam um produto, e aí você coloca o seu link, né, pra te gerar, de alguma forma, linkar com o público. Isso. E assim, é isso. Eu tô começando e tô gostando, sabe, do retorno que eu tô tendo. A galera continua, tá legal. Nossa, me manda o link. Eu quero comprar também. Então, isso me deixa muito feliz. E mais feliz ainda de poder estar com o Dom, que é o que eu adoro. Eu amo estar com ele, entendeu? Então, assim, poder conciliar essas duas coisas está sendo muito divertido. E ele é um amor, gente. Ele é uma fofura.
pura, É mãe, sério. é mãe. Ele é Não, simpático. ele é simpaticíssimo, mas ele é mãe. Não, eu sou mãe, mas, gente, olha, não é porque eu sou mãe que eu tô falando isso tudo, porque eu só tô falando o que as pessoas falam pra Não, mim. sigam ela para você poder conhecer o Dom e saber se ele realmente... É real, exatamente. real. Se é real ou não, porque as pessoas falam pra mim, olha, ele é muito simpático. Mas ele é. Ele é muito alegre, sorridente, não sei o que. Então, eu não assim, vi ele chorar ainda. Não, mas ele chora, gente. Ele é um bebê normal. Ele Não chora vi normal. Eu acho que ela muito doutrina simpático. ele, fala assim, quando estiver perto das pessoas, não chora não, filho. Não chora não. Segura aí, leva pra casa. Não, ele é um príncipe. Até pra chorar, ele é... Ele reclama primeiro pra chorar. Depois, né? Mas ele é um príncipe. E aí eu fico assim, né? Tentando também. Não, já tô aqui olhando coisa de modelo da Carter's, porque... Não sei o quê. As pessoas ficam, nossa, coloca ele de modelo da Carter's. Vai dar super certo, não sei o quê. E aí eu também já tô olhando isso pra ver se eu consigo colocar ele também. Eu acho que essa lojinha vai demorar um pouco, gente. Acho que vai ficar mais nas redes sociais assim, aí. Por enquanto, a gente tá focando em conseguir fazer um dinheirinho pra começar. Porque também não dá pra começar sem algum dinheiro, sabe? Pra começar a investir. Então, até porque eu acho que se você começa com... Eu não sei se meu pai comentou direito como que funciona a loja aqui, mas você precisa de um investimento maior para conseguir ter um retorno mais rápido. Você tem que impulsionar, tem que divulgar e exatamente. Tal. Não é só abrir, porque a lojinha que a gente está falando é uma lojinha virtual, né? Isso. Então, não é só abrir lá, coloca o produto e espera. Exato. Não, eu fiz isso, não dá certo, gente, esquece. Exato. Tem que divulgar, tem que fazer. É trabalhoso, então a gente nesse momento tá... aos pouquinhos ali, guardando dinheiro, mas o foco é para até o final do ano, se Deus quiser, a gente já conseguir tirar isso do papel, assim, sabe? Mas, paralelo a isso, é aquilo, eu tô fazendo tudo, tudo que vier eu tô fazendo. Ah, perfeito. Qual o recado que você deixa aí para quem tá aqui, para quem tá no Brasil, para a família, para quem quer te seguir, para os curiosos? Gente, o recado que eu deixo é... de toda a história que você fez. Seja feliz. Seja feliz. Sei lá, você viu que o sotaque carioca continua, né? Acho que a gente precisa aproveitar cada momento, assim, porque eu tô sentindo isso muito agora. Nesse momento que eu tô vivendo, passa tudo muito rápido, sabe? Essa fase do meu bebê, né, agora ele tá com... Eu pisquei, ele tá com 6, vai fazer 7 meses essa semana. Então, a gente fica olhando as fotos ali de 1 mês de vida dele. A gente fica, gente, essa criança cadê? Não tá mais aqui. Então, viver, né, os momentos, estar presente. A gente estava até conversando sobre isso esse final de semana. Estar presente nos momentos é uma pauta. Tem sido uma pauta, assim, nesse momento da minha vida, sabe? E eu acho que é isso, assim, sabe? Você que tá aí no Brasil... Viver cada momento. Viver cada momento e aproveitar a sua família também, porque a gente dá valor para as paradas que quando a gente não tem, né? Com tanto acesso, assim. Eu sempre dei valor para minha família no Brasil, mas a gente se mudou para cá e tá longe, assim, dá muita saudade. Então, acho que é isso, gente. Acho que é isso. Acho que... E pra você que tá aqui, me siga também no Instagram. Você também que tá aí no Brasil, me siga também se você tem curiosidade de saber como que é uma vida de mãe. Uma vida de mãe aqui nos Estados Unidos. Não só mãe de Dom, mas mãe de pets também, né? Da Laika. Exatamente. Elas aparecem também direto lá. Então, para vocês curiosos, agora vão saber mais, que eu já estourei o tempo aqui, a produção já me deu esporro, mas tá tudo certo, tô nem aí, o espaço é meu, o sol tá batendo no meu rosto, eu tô com o olho fechado, mas tá tudo certo. Ainda tem luz, estamos aqui. Gente, muito obrigada, Dai, por esse momento aí. E que a gente possa aí divulgar mais, né, essa experiência de vocês, até para inspirar pessoas e também orientar pessoas, por que não, né? Sim. Do que elas querem fazer. Então, se quiserem falar com a Dai, sigam ela nas redes sociais. A gente olha para a tela do meio, que eu sei que vai subir aquele logo bonito. O Thiago não tá aqui, mas eu sei tudo que vai acontecer. Tchau, tchau, gente. Beijo!